pessoal, eu sou Marli Freire, instrutora vocal do IMAG Instituto Musical, e hoje nós estamos aqui para te dar algumas dicas sobre saúde vocal. Então vamos lá? Nós vamos falar sobre os profissionais da voz. Para os profissionais da voz. Quem são os profissionais da voz? Nós, os cantores, que somos profissionais da voz cantada, e os profissionais da voz falada, que são os professores, atores, locutores, palestrantes, dubladores e assim vai. Assim como o atleta cuida do seu corpo para ter um bom condicionamento físico, nós também, o profissional da voz, devemos ter alguns cuidados. O primeiro cuidado que devemos ter é mantermos as nossas pregas vocais hidratadas. Diretamente, nós já sabemos que não conseguimos hidratar as nossas pregas vocais. Por quê? Quando a gente toma água, a água não vai lá para a nossa laringe. Na nossa laringe, só o ar ou por nebulização. Então, o que devemos fazer? Devemos manter o nosso corpo hidratado. Com a nossa prática de tomar água durante o dia, e isso quando a gente for usar a voz, nós vamos estar com as nossas pregas vocais hidratadas para que ela possa ter uma boa vibração e a gente venha ter um som muito melhor. Mito ou verdade? Beber água enquanto fazemos o uso da nossa voz é bom? Ficar tomando água enquanto a gente está cantando, enquanto a gente está ensaiando, enquanto a gente está palestrando é um erro. Por quê? Porque toda vez que você toma água, você resfria o seu trato vocal. Você fez um aquecimento para poder cantar, para poder palestrar. E de repente você está ali tomando água. Cada vez que você toma água, você resfria o seu trato vocal e começa de novo a sua atividade com a voz. Aquece novamente. Aí daqui a pouco você toma água de novo. Então o que acontece? Aquece, desaquece, aquece e desaquece. E isso vai causando um dano às suas pregas vocais. Isso não a curto prazo, mas a longo prazo isso é muito prejudicial. Então, é um mito. O segundo cuidado que devemos ter é: evite a ingestão de líquidos em temperaturas extremas, ou seja, muito quente ou muito frio. Por quê? O nosso corpo possui aproximadamente uma temperatura de 36 graus. Quando a gente ingere um líquido ou um alimento fora dessa temperatura, ocasiona um choque térmico e isso causa um dano, é prejudicial ao nosso organismo. E como nós lidamos com a nossa voz, o que acontece com as nossas pregas vocais quando a gente ingere, por exemplo, um líquido gelado? Acontece esse choque térmico, as suas pregas vocais, o seu organismo, ele tem um mecanismo de defesa. Ele cria um muco, encobre as suas pregas vocais e aí acontece o quê? Você já começou a cantar e de repente você sentiu aquele pigarro, aquela coisinha grudada nas suas pregas vocais que você teve que pigarrear? Isso foi justamente por um abuso vocal. Pode ser também pelo ar-condicionado, ventilador. Então isso é muito prejudicial à nossa voz. O terceiro cuidado: evite falar enquanto pratica exercícios físicos. O esforço muscular associado à fala provocará uma sobrecarga na musculatura da laringe. O quarto cuidado: o aquecimento vocal e o desaquecimento vocal. Isso é importantíssimo. Muitas pessoas acham isso desnecessário, mas não é. É um cuidado que devemos ter todas as vezes. Antes de usarmos a nossa voz, nós precisamos aquecer. Fazer exercícios de aquecimento vocal, que pode ser uma escala. Nos nossos próximos vídeos você vai poder aprender alguns exercícios para poder fazer esse aquecimento. Mas não deixe de aquecer. Se você for cantar, participar de um show, vamos lá. Você vai cantar 5 músicas, então o aquecimento vocal pode ser um aquecimento mais curto, porque enquanto você estiver cantando as músicas, a sua voz vai chegando a temperatura que vai ser necessária e confortável para você. Agora, se você vai ter que cantar uma música, você precisa de um tempo de aquecimento muito maior, para que a sua voz possa ficar aquecida na medida que você vai precisar usar. E o desaquecimento?
Assim que você terminou de cantar, terminou de falar, a sua voz está nos tons médios e agudos. E você termina e continua falando naquela altura de voz. Não estou falando de volume, eu estou falando de altura de voz e não de intensidade e volume. Estou falando de altura. Cantar numa escala médio, grave e agudo. Entenderam? Então você precisa desaquecer para que a sua voz volte à tonalidade mais grave, para que você não precise ficar usando e esforçando a sua voz demais. Quinto cuidado: evite gritar, pigarrear, cochichar. Cochichar, sim. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, cochichar produz um esforço muito maior do que se você estivesse falando. Evite também competição sonora. Você está falando num lugar ruidoso, você cantar no microfone, que o som sem um retorno, isso faz com que você se esforce muito mais. Isso é prejudicial. Cantar fora da tonalidade da sua voz, fora do seu registro médio, cantar canções muito graves, cantar canções muito agudas, isso está fora do seu registro médio. Então isso também é prejudicial à sua voz. Existem vários cuidados que nós podemos ter com a nossa voz, é o nosso instrumento. Assim como um estudante de violão, um estudante de teclado, de contrabaixo, de guitarra. O que acontece se a corda do violão quebrar? Você tem um show para fazer, você tem uma apresentação, você tem uma ministração e a corda do seu violão quebra. Você vai lá, compra outra corda e substitui. Se for o caso, você até compra um outro instrumento, troca um teclado, troca um contrabaixo, mas e se você tem um compromisso com a sua voz, lá com o seu público, e você está sem voz? Você não consegue substituir. Então, o cuidado com a voz, ele é muito maior do que você teria com o instrumento. Entendeu? A sua voz é o seu instrumento. Sem falar que muitas outras coisas interferem na nossa voz, que a gente pode falar num outro vídeo futuramente. Que é o quê? As nossas emoções, o nosso humor, como é que a gente tá, se a gente tá doente, se a gente ficou chateado, se a gente chegou correndo. Isso tudo interfere na hora que você vai cantar, que você vai falar, que você vai palestrar, isso tudo. Mas isso a gente pode falar depois. Bom, pessoal, chegamos no fim, tá? Esses cuidados que eu passei para vocês são cuidados básicos. Existem outros? Sim, existem, tá? Se você tiver alguma dúvida, deixa a sua pergunta, eu vou ter o maior prazer em responder para vocês, tá bom? Queremos manter o nosso contato, teremos vídeos sobre aquecimento, desaquecimento, vocalizes, tudo aquilo que você precisa saber sobre registro de voz, registro médio, o que é a minha voz, que altura que é a minha voz, que tom, né? Que o pessoal gosta muito de usar esse termo, que tom que é a minha voz. E nós estaremos aqui para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Se você gostou, compartilhe com seus amigos, dê um joinha e se inscreva no nosso canal. E teremos muitas outras dicas para passar para vocês. Tchau, pessoal!